Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto. Começa mais uma edição do Alfa Notícias, hoje dia 18 de março de 2016, sexta-feira. Começamos aí a 77ª edição aqui do Alfa Notícias. Ao meu lado, Abelardo da Costa Neto. Bom dia, Abelardo. Bom dia aí, Fernando, bom dia aí, ó, pessoal, né, que mais um dia aí, nosso junto aí, seguindo, e aí com o prefeito hoje, João Cury, aqui, onde nós vamos aí conversar com ele, tirar algumas dúvidas, e você pode participar aí ao vivo, né? Anote o telefone, DDD 14 996616411, 996616411, né? Então você pode aí ligar a nós e realmente aí ter a sua participação. Muito bem, é o Alfa Notícias no ar aqui pela Rádio Alfa. Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto. Muito bem, Abelardo, como já foi informado ontem aqui pelo Alfa Notícias, durante a programação da Rádio Alfa, temos a participação do prefeito de Botucatu, João Cury Neto. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Abelardo, bom dia ao Tutão, nosso secretário da Fazenda, ao Carlinhos Pessoa, secretário de comunicação. Um bom dia especial também a todos os ouvintes aqui da Rádio Alfa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu agradeço mais uma vez o convite. Imagina, eu que agradeço a participação de vocês. Bom dia, Tutão, tudo bem? Bom dia, Fernando, bom dia, Abelardo, prefeito João, Carlinhos e o público que nos ouve nessa manhã. Ok, bom dia também ao Carlinhos Pessoa, ele que está aqui também nos estúdios da Alfa. Prefeito, mais uma vez a gente acaba chamando o senhor, mais uma movimentação, de certa forma polêmica aqui na cidade, a questão do reajuste aí do funcionalismo público, né? E a gente, como acabou ouvindo outras pessoas, o pessoal do próprio sindicato aqui da cidade, a gente gostaria de ter um parecer de vocês. A gente entende a situação econômica que o país está vivendo e vocês proporcionarem, de certa forma, um aumento para o funcionalismo público. Enfim, o questionamento é sempre o mesmo, né? Pouco valor, pouco percentual. O que o senhor tem a dizer a respeito disso nesse momento que Botucatu principalmente vive? Fernando, primeiro, eu acho que a gente precisa concordar numa coisa. Né? O que significa isso? Significa que eu também acho que sempre é possível, né? Sempre é desejável, recomendável a gente pagar mais. Sempre é possível, né? Ou seja, se você quiser fazer a opção por isso, você pode fazer. Quer dizer, eu quero ficar bem com os funcionários, então vamos dar 12%, 13%. Né? Só que o meu problema é o seguinte: o que vai do meu coração, o que eu quero dar, não necessariamente eu vou conseguir dar. Eu acho que assim, o que a gente está dando agora, neste momento, é fazendo um gesto com muita responsabilidade. Eu gostaria de dar mais, acho que eles merecem muito mais do que isso. Muito mais. Eu gostaria que servidor público no Brasil, não é em Botucatu, ganhasse muito mais, porque acho que pode e merece ganhar mais. Agora, infelizmente, você tem contingências que você tem que administrar. E quem está desse lado do balcão, né, tem que trabalhar com responsabilidade, porque a pior coisa que pode acontecer para mim é eu fazer gracinha para atender, às vezes, um pedido de 13% e chegar no final do ano eu não ter condição de pagar. Por quê? Porque a receita não acompanhou a despesa que eu assumi. Então eu não posso ser irresponsável. O que o funcionário quer é aumento, mas antes de um aumento qualquer, ele quer ter certeza que o aumento que nós vamos dar, nós vamos conseguir honrar. Porque senão eu fico bem na fita. Vamos dar, hoje é março, vamos dar. E daí chega lá no final do ano, a gente não sabe como vai ser a receita e a gente não consegue honrar os compromissos. Tem prefeitura que até agora, nós estamos em março, até agora não terminou de pagar o 13º. Até agora não terminou de pagar o 13º do ano passado. Tem prefeitura que está 7 meses atrasado o fornecedor. Está 7 meses o fornecedor sem receber. Fornecedor em Botucatu recebe dentro do mês. Apresenta a nota, recebe dentro do mês. Funcionário da prefeitura, no nosso governo, recebe 13º antecipado e à vista. Quando eu entrei na prefeitura, como que se pagava 13º? Uma parte dia 30 de novembro e outra parte dia 20 de dezembro. No meu governo a gente paga tudo dia 30 de novembro. Por quê? Porque eu não faço as coisas com loucura.
né, só para ficar bem no começo e depois passar vergonha lá na frente. Eu não quero passar vergonha lá na frente. Acho que os funcionários merecem mais. Sempre merece. O que eu puder fazer, veja a reforma administrativa que o Abelardo ajudou a aprovar quando era vereador. Reforma administrativa deu naquela época, aumentou a folha de pagamento da prefeitura em 12 milhões de reais. 12 milhões, ou seja, a gente saiu de 88, se eu não me engano, para 100 milhões na virada do ano. Olha o impacto que isso teve. E não foi, depois que você dá aumento na folha, não é que você dá um ano, no outro ano dá mais, você tem que manter. Todo o impacto de folha, ele tem que ser jogado para 2, 3 anos, para você ver se você tem condições de manter aquele compromisso assumido. Então, olha, de coração, gostaria que fosse muito mais. Agora, não vou mentir para o povo. Não vou dar, né, um reajuste que lá na frente eu vou passar vergonha porque a gente não teve condição de honrar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que concordar. Eu sou dessa corrente. Poxa, João, não dá para dar mais? Sempre eu quero dar mais. A briga minha lá é essa. Vamos dar mais, vamos tentar melhorar, vamos aumentar no Vale. O Vale compra hoje, para você ter uma ideia, onde está o maior peso da inflação hoje? Onde está pegando a inflação? Na comida. Na comida, no alimento. No alimento. Hoje a população sente no bolso a inflação aonde? Está sentindo no bolso a inflação no alimento. Né? E está comprovado. O preço do tomate, o preço da batata, né? A cebola, né? Subiu o preço. O que a gente fez? No alimento, a gente deu acima da inflação. Para você ter uma ideia, Belardo, nós demos acima do que o sindicato pediu. O sindicato pediu no Vale a inflação. Sabe quanto que é a inflação do período, dos 10 meses? De maio, que foi a última negociação até aqui? 7,9. 7,9. Sabe quanto que nós demos? 10%. Ninguém falou isso. Aonde está pesando a inflação no bolso do trabalhador, que é no alimento? Porque eu sei, eu converso com gente, com funcionário simples da prefeitura. Aí o pessoal fala, João, a gente não está conseguindo comprar mais do que a gente comprava. A gente não está conseguindo comprar mais do que a gente comprava. Por quê? Porque é ali que está hoje o grande peso da inflação. Está ali o grande peso da inflação. Ali nós estamos dando 10% de aumento. O próprio sindicato, que é o sindicato que tem que pedir mesmo, é papel do sindicato pedir o máximo possível, eu concordo, né? E acho que esse é o papel do Mané e da equipe que está lá. Agora, a gente deu acima do que eles pediram no Vale. Porque o que está acontecendo, João, são todos os questionamentos que chegaram ontem e hoje até a gente, são duas coisas distintas. A gente tem que entender que a prefeitura praticamente é uma empresa. Aí o que acontece? As pessoas que são contrário a esse valor do aumento dizem que o faturamento da prefeitura é possível se fazer um reajuste maior. E eles, assim, o questionamento é como que foi a base desse cálculo, se foi feito em cima de 12 meses ou por teve que ser adiantado pela questão do ano eleitoral, se isso teve algum peso ou não. A outra situação é a situação a favor, que eles falaram que a prefeitura de Botucatu ela foi prudente em realmente só dar os 5%, porque o prefeito hoje, ele poderia falar, não, eu vou pegar, dar o aumento que eles querem, qualquer tipo de aumento, o ano que vem eu não vou ter no governo, e deixa a coisa estourar. Então teve esses dois, sintetizando tudo que chegou até a gente, foram essas duas situações. O que você tem a dizer, o pró e o contra? O que eu digo é o seguinte, eu vi aqui as entrevistas que nós tivemos aqui na Rádio Alfa, tanto da Cirlei, que é uma representante legítima dos funcionários lá no sindicato, sim, e também como da vereadora Rosiela. Né? Eles estão partindo, não sei se por desconhecimento ou por má fé, de uma premissa completamente equivocada. Eu vi, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, até para esclarecer para os nossos ouvintes e para os funcionários que estão nos ouvindo, que a prefeitura virou o ano com 26 milhões de superávit no caixa. Então por que se tem 26 milhões, por que não pode dar aumento maior? Esse aumento que nós estamos dando de 5% mais o Vale, sabe quanto vai ser em reais? Quanto que nós vamos pôr para os funcionários em reais? 8 milhões de reais. Isso porque a gente fala 5% no salário, mais 10% no Vale. Quanto é isso? 8 milhões de reais que nós estamos pondo na mão do servidor e não tem nenhum sofrimento com isso. Ao contrário, eu queria pôr 20, né, mas não tenho condição. A premissa equivocada que eles partem é o seguinte, esses 26 milhões de reais, para você ter uma ideia, não é 26, é 20. Dos 20, 2 milhões é do Tesouro.
é da conta caixa do município, que é um dinheiro que eu posso usar para qualquer coisa. 18 milhões é conta vinculada. É conta vinculada que não pode ser usado para pagar salário. E eles colocam tudo isso na mesma vala. Eles colocam tudo isso no mesmo cesto. E enganam os funcionários. E essa é uma tentativa torpe de enganar os funcionários, porque os funcionários hoje da prefeitura, né, eles já conhecem como funciona, eles sabem muito bem o que é conta vinculada, dinheiro carimbado, que não pode ser usado para pagamento de salário. Então, dos 20 milhões que passou de superávit, primeiro que não é 26, como foi dito aqui, segundo que é 20, e sendo 20, dos 20, apenas 2 é do tesouro do município. O resto é conta vinculada, que eu não posso usar para pagar salário. Então, eu não sei se é desconhecimento de como funciona a prefeitura, né? Até porque me assustaria não conhecer, porque já tiveram lá, já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, né? Ou então é má fé. Então fala, joga e depois deixa o prefeito que se defenda. O prefeito que se defenda, pelo menos a gente fez o nosso papel aqui de jogar, né, no ventilador. Então, eu acho que assim, é uma tentativa, né, de querer enganar. Por que não cola? Porque os funcionários hoje sabem como funciona. Então não passou com esse dinheiro que estão falando, quem ouve acha que eu estou guardando 20 milhões lá no caixa da prefeitura. Você entendeu? Que eu acho que é o que ficou. Então a gente tem que primeiro desmistificar isso. Segundo, se a gente estiver tão fora da realidade do país, do estado de São Paulo, é só pegar agora o que as prefeituras, a maioria, não é um ponto isolado, principalmente de prefeito que vai para a reeleição. Principalmente de prefeito que vai para a reeleição, porque prefeito que vai para a reeleição faz esse tipo de loucura, né? Eu poderia fazer, não estou aqui o ano que vem, então vou fazer, fico bem. Não vou fazer. Até hoje eu mantive a coerência e a responsabilidade de tratar isso da melhor forma possível. Então é o seguinte, só ver as outras prefeituras como estão. O prefeito de Bauru acabou de dizer, se eu der 3,5% eu vou para cadeia, porque eu não vou conseguir honrar. Nossa, nem 3,5% vai dar? Nem 3,5%. Então, e tem outros 2,5 casos. ofereceu. Agora, tem 2,5. caso de prefeito que está dando 10, que está dando 13, são pontos isolados. Pontos isolados. A grande maioria está nessa média nossa ou abaixo. Né? Até porque, o Fernando, né, outra coisa que a gente tem que discutir aqui é o seguinte, se é verdade que ter dinheiro em caixa significa dar aumento de salário, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, em 2008, o que você ouviu quando o Ielo saiu da prefeitura, o que você ouviu? O Ielo deixou dinheiro no caixa? Que tinha dinheiro em caixa. Tinha? Falou que tinha. Todo mundo fala, não fala? Todo mundo. O prefeito Ielo deixou dinheiro no caixa. Opa, tinha dinheiro no caixa? Tinha. Então ele tinha a oportunidade de ter dado se tinha dinheiro no caixa, segundo o raciocínio da vereadora Rose, que é o mesmo raciocínio. Certo. A vereadora Rose disse o quê? Tem dinheiro no caixa, 26 milhões, por que o prefeito não dá mais? Inclusive o Ielo postou isso também no Facebook. Se tem dinheiro no caixa agora, ele também disse que tinha dinheiro no caixa quando ele deixou a prefeitura, não tinha? Isso. Quanto ele deu? Foi até a Cirlei disse aqui também ontem, né, que ela entrou em 2004 na prefeitura e desde lá mesmo o dissídio nunca foi um dissídio bom, sempre o dissídio baixo. Ela falou aqui, até eu ainda falei assim, mas Cirlei, então peraí, então nenhum prefeito até hoje deu a inflação. Ela falou, mas aí o Ielo ele dava tinha a remunerada, né? Como chama? Não tem. Isso que ela falou, eu queria saber o que é. Ele falou que tinha uma remuneração extra. Qual que é a remuneração extra? Extra por trabalho, desenvolvimento. Não tem nada disso. Chegava até 8%. Eles dizem que faziam alguns cursos, algumas coisas assim, e tinham reconhecimento do... Não tinha nada disso. Tinha, Tutão? Não, o que ela pode estar falando não tem nada a ver com isso. É uma coisa que o João está terminando também de fazer, que é a questão, eu acredito que ela deva estar falando da progressão. Isso. E não de uma remuneração. A progressão, E a outra coisa que é bom ficar claro, independente de falar isso, nos anos de 2009 e 2010, deve ser por conhecimento dela, mas nesses 2 anos o João deu acima da inflação o reajuste, negociado com o sindicato. Então, se ela falar que ela desconhece um ano que não deu, só estou dando 2 anos que foi dado o reajuste acima da inflação. Mas a pergunta que eu faço, volto a fazer, quanto que o Ielo, quando deixou dinheiro no caixa para o outro prefeito, segundo ele, quanto que ele deu no último ano, em 2008? 3%. Vocês sabem? 3%. 3% eu estou dando 5%. Entendi. Estou dando 5%, ele deu 3%. E se ele mesmo disse que tinha dinheiro no caixa, por que não deu mais?
Fernando, a gente tem que, olha, eu vim aqui, principalmente, olha, eu sou sujeito a crítica, a erro, vocês podem fazer o pessoal pode vir, não concordar comigo, mas não vamos enganar os outros, não vamos enganar o povo. Não vamos enganar o povo. Quer dizer, vamos ser correto, leal com as informações, honesto com as informações. Se tinha dinheiro em caixa em 2008 deu 3%, por quê? Agora está cobrando de mim que estou dando 5%? Né? Não é, e que fizemos a reforma. A própria Cirlei, fala para ela pegar o que ela ganhou na reforma, juntar tudo, os 8 anos do meu governo, e mais do que ela ganhou na reforma, se não deu mais do que a inflação acumulada no período. Entendi. Eu desafio, aqui em público, ela, Mané, todo mundo, o caso deles, porque a reforma administrativa, e não é que eles ganharam porque nós quisemos cooptar ninguém de sindicato, nada disso, ganharam porque ganhava mais quem tinha mais tempo de casa. Quem pode reclamar hoje, e eu dou a mão à palmatória, é quem acabou de entrar, porque a reforma, ela tem um princípio. A reforma administrativa de 2012 que nós fizemos, Abelardo, ela tinha um princípio, que é prestigiar quem tinha mais tempo de casa. Quem tinha mais tempo de casa teve mais aumento. Quem tinha menos tempo, porque ainda não tinha, né, o biênio, não tinha algumas vantagens, este realmente pode dizer, puxa, eu entrei, né, mas não vi o impacto da reforma no meu salário. Mas essa é a minoria, 20%. 80% teve algum aumento e a maioria dos aumentos foi acima da inflação. Olha, eu desafio o Mané, o Serafim, a Cirlei a trazer para mim o que eles ganharam durante todo esse período, eles, não o conjunto. Mas isso quando eu falo eles, não é porque foram 3, é porque foram mais de 60%, 70% dos funcionários que tiveram esses benefícios, e eles estão incluídos. Essas pessoas, esses servidores, ganharam acima da inflação. A inflação acumulada dos 8 anos foi 64%. 64%. Com 5% que nós estamos dando hoje nós estamos 4% abaixo da inflação. Eu estou devendo 4%. Mas eu estou devendo 4%, nós estamos dando 60%. Estou devendo 4%. E infelizmente vou sair devendo esses 4%. Né? Mas esses 4% não é para todo mundo. Teve um grupo de funcionários enorme, e se você quiser, que eu não vou abrir aqui, né, quanto ganham as pessoas, porque é deselegante, eu nem sei se eu posso do ponto de vista jurídico. Certo. Mas se alguém quiser ir lá, né, é só ir lá no departamento pessoal da prefeitura, eu quero ver quanto ganha o fulano, quanto ele ganhava, quanto ele ganha hoje, e se o aumento que ele teve nos últimos 8 anos foi acima da inflação. Eu quero ver. É só vocês ir lá, vocês como jornalistas, vocês podem ir lá, entendeu? Não sei se é possível abrir isso. Eu acho que deve ter algum sigilo aí por conta de ser algo muito pessoal. Mas, se eles quiserem, eles podem vir aqui. Eles vêm aqui, como eles não têm o que temer, podem vir aqui dizer, não, é mentira do prefeito. Eu não ganhei acima da inflação durante os últimos 8 anos. Olha, então tá aí, né? Ao Mané, ao Manuel do sindicato, né? Está abertos os microfones da Rádio Alfa para ele vir aqui, né? Explicar também em referente ao que o João, né, o prefeito, está dizendo. Porque a gente vê aqui, João, que o Mané, ele colocou aí no Facebook dele, que você disse que não teria perda, né? E as perdas salariais, seu ciclo teria perdas salariais e termina seu ciclo com 15% de perdas salariais aos servidores, né? Além de ainda praticamente extinguir direitos históricos dos servidores, como progressão funcional e a utilização no Vale Compras de alimento em apenas um supermercado. Olha, eu gosto muito do Mané. Mané, antes de eu ser prefeito e antes dele ser presidente do sindicato, a gente é amigo. Né? O Mané sempre foi praticamente da minha casa lá, porque minha mãe e meu pai tinham por ele, minha mãe, um carinho muito grande. Eu me dou muito bem com o Mané, a gente tem os nossos, né, as nossas desavenças no exercício dos nossos mandatos. Discussões à parte, amizade. Não, porque assim, eu separo isso. Ele fica chateado comigo, eu fico com ele, mas eu acho que ele faz o papel dele, tem que defender, né, o sindicato é o papel dele, e eu tenho que defender o dinheiro do público. Eu não posso ser responsável com o dinheiro público. Agora é o seguinte, primeiro, não é verdade. Quando ele fala 15%, ele não computa os 12 milhões que a gente colocou na reforma. É uma coisa inacreditável isso. É inacreditável. A reforma administrativa custou para o município mais 12 milhões. Se eu tinha uma folha de 80, de 88, significa que eu pus mais 12 milhões e até hoje eu estou pondo.
né? Eles não computam. Isso, em média, somando, é que a reforma, ela pega individualmente cada um, porque ela trata cada um de forma individual. Não dá pela reforma para você tratar de dar a mesma vantagem para quem tem 25 anos de casa e para quem tem 5. Porque a reforma, ela tinha um princípio, como eu disse aqui, que era prestigiar os mais antigos, aqueles que tinham mais tempo de casa, que já tinham uma série de vantagens acumuladas. Então, é inacreditável que o sindicato seja tão desonesto de não computar os 7,9 de média que nós demos de aumento com a reforma, que não foi para todos, eu reconheço, porque aqueles que tinham acabado de entrar, eles não tiveram esse benefício. Então quem pode gritar, ficar chateado comigo, mas vão ficar chateados agora, porque lá na frente eles vão entender o que nós fizemos, e você também fez, Abelardo. O que nós fizemos com a reforma administrativa, qual é o impacto que isso vai ter na carreira deles. Então, primeiro, para dizer que foi 15%, eu não concordo, porque eles têm que computar os 7%. Tanto é verdade que quando a gente deu em janeiro de 2012, a gente fez a reforma e passou a vigorar, aquilo teve um impacto em janeiro de um aumento de 7,9% em média na folha. E em maio, sabe o que eles falaram para mim? João, pode dar 0 no reajuste, porque nós já tivemos em janeiro o reajuste da reforma, e a reforma não pegou o vale, e dá R$100 no vale. Eu fui levado, isso eu me arrependo amargamente, porque eles me induziram a dar 0, porque eles reconheciam o 7,9 em maio, né? Eles me induziram a dar 0 em maio, e porque eles reconheciam o 7,9 da média em janeiro. E depois eles usaram o 0 contra mim durante todo esse período. Eles usaram o 0. Por que eles não computam o 7,9? Porque se não tivesse reforma, vamos imaginar que a gente não tivesse feito a reforma. Eu não tinha tido esse impacto de 7,9 na folha. Então eu poderia ter dado mais em maio. E eu ia ser mais um prefeito que não fez a reforma e tinha mantido uma média de reajuste. Só que a gente quis fazer a reforma, porque a reforma transformou a vida de muitos servidores. Ô Fernando, eu queria que vocês fossem um dia, a gente faz alguns eventos para servidores que estão se aposentando. Eu queria que vocês fossem para ver, a turma chora. Porque tem gente que ia aposentar com o fator previdenciário do INSS e hoje e ganhava 6 mil, 7 mil reais, e eles iam se aposentar com 4,5 por conta do fator previdenciário, e hoje estão aposentando com o salário integral. Estão se aposentando com os 6 que eles ganham. Porque você sabe muito bem, Abelardo, que no INSS você está ganhando um valor e quando você se aposenta você tem que ter o fator previdenciário e você não aposenta com o salário integral. Isso acabou na prefeitura de Botucatu. Hoje o cidadão faz a carreira, né, e ele se aposenta com o salário integral, porque nós mudamos o regime. Nós colocamos uma série de benefícios, licença-prêmio, que vai começar a acontecer agora. Então, não é verdade isso. Gosto do Mané, mas eles não estão sendo honestos comigo e com a administração. Outra coisa, a progressão funcional está lá escrito, né? Porque a progressão, ela ficou o seguinte, ficou um impasse. E eu disse o seguinte na época, não sei se você vai lembrar, Abelardo, você era vereador. Falei, gente, tem a reforma ideal, mas nós temos que pegar essa reforma ideal, que são todos esses benefícios, e trazer para o mundo real. Será que a gente aguenta pagar essa conta? O município vai aguentar? Porque é uma série de vantagens e benefícios que vão impactar o tesouro, o caixa do município. E a gente tem condição? Eu falei para eles, então vamos transformar a reforma num processo. A reforma não acaba dia 31 de dezembro de 2011 e passa a vigorar dia 1º de janeiro de 2012 e acaba. Não, a reforma é um processo de uma política de valorização do funcionário permanente. Então a gente tem que ir adequando, porque é o seguinte, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. Então nós temos que adequar o que a gente quer ao que a gente pode. E isso às vezes se constrói num espaço de tempo, não é tudo de uma vez só. Então a progressão funcional ficou lá 5% a cada 2 anos, dependendo, daí tem uma vírgula, dependendo da disponibilidade financeira e orçamentária do município. Por quê? Porque se não tiver recurso, não tem como oferecer. Isso, nós fomos fazer a simulação do impacto, a gente tinha 180 dias para regulamentar isso, e não conseguimos regulamentar, porque a gente fazia estudo de impacto e a conta não fechava. A conta não fechava. O que nós fizemos? Começamos a discutir isso e tal, e agora, para a conta fechar, nós vamos manter os 5%, só que ao invés da progressão ser de 2 em 2 anos, ela passa a ser de 4 em 4 anos, porque daí a gente consegue fazer o estudo de impacto disso no orçamento e fazer receita para fazer frente a essa despesa. Então,
Essa é a reforma. Então nós não acabamos com progressão funcional. Ao contrário, nós demoramos para regulamentar porque a gente precisava ser responsável para fazer uma coisa que, na medida que os funcionários passassem a ter direito, eles tivessem a certeza que o município ia ter condições de arcar, né, com isso. Então também não é verdade isso. Quer dizer, a progressão está indo agora. A lei é uma dívida que eu tenho. Eu reconheço que ficou da reforma, uma das coisas que ficou para fazer é a progressão funcional. E não fizemos, não é porque nós não queríamos fazer, é porque nós tínhamos que ser muito responsáveis de, a hora que fazer, ter certeza que o município absorve esse impacto financeiro e ele vai dar conta de pagar, sem sacrificar outras áreas de atuação do município. Agora nós estamos conseguindo fazer. Então está indo a lei da progressão, porque eu não queria deixar e não vou deixar esse problema para o próximo prefeito. Esse problema é nosso, bem ou mal eu tenho que resolver. Então nós não vamos deixar esse problema para o próximo prefeito. O próximo prefeito já vai pegar a progressão funcional regulamentada também. Um pouco diferente do que se propôs no começo, mas é aquela que dentro do mundo real, né, a gente pode e o próximo prefeito vai poder honrar. Tutão? É que também, complementando o que o prefeito falou, quando nós implantamos a reforma administrativa, os servidores, o próprio sindicato nos cobrava o pessoal que ficou num período de transição de quando a gente implantou a reforma, que tinha uma progressão anterior. Zeramos também isso. O prefeito João Cury zerou isso entre 2013 e 2014, acertou tudo isso. Quer dizer, o que nós temos da progressão é essa progressão nova que o João acabou de colocar, que está terminando todos esses estudos, para fazer aquilo que o João colocou com responsabilidade. Só que essa folha, ela cresce também anualmente, independente de reajuste salarial, em torno de 2,5% ao ano, Fernando, que é os biênios que vão acontecendo. Tudo isso está na conta, está planilhado pela Secretaria de Administração, RH, Fazenda, tá. Outra coisa que da reforma, que foi a 10% para o curso de graduação e 20% para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Não parece isso daí, mas o João, com essa colocação na reforma, ele levou mais de 800 servidores a ter nível superior e fazer uma pós-graduação, se capacitando, com esse benefício também que foi colocado na reforma. Ô Tutão, uma coisa que também foi perguntado, que foi a questão, por exemplo, foi perdido os 4%, relativa a esse reajuste. Isso é acumulativo para o próximo período ou isso daí perdeu e perdeu mesmo? Não, o sindicato, e eu entendo, não é o sindicato dos servidores, está aqui o Abelardo, sindicalista, mesmo agora que não está em alguma empresa, está aqui na rádio, mas sempre foi sindicalista. O sindicato é uma metodologia dele que eles vêm puxando as perdas. Ele vem puxando as perdas. Então, quando ele fala que no governo do João tem esses 15%, eu acredito que então o João recuperou muita coisa, porque segundo o sindicato e pelos números que a gente veio acompanhando deles, quando o João assumiu tinha 28,20 de perda. 28,20, ele está falando que tem 15. Não, e o João sempre falou para eles o seguinte: vocês não querem que eu acerte essa conta num ano, não dá para acertar num ano. Quando eu entrei na prefeitura, o sindicato falou: João, o acumulado dos anos, nós estamos com 28% de perda, ou seja, desde que eles estão fazendo esse histórico, eles tinham somados todos os governos, eles tinham 28% de perdas com a inflação. Eu falei, eu não tenho condição de dar nos meus 8 anos tudo isso. Agora eu me comprometo com vocês a reduzir isso. E vocês vão tirando dos próximos prefeitos, um pouquinho cada um dá até zerar essa perda. Hoje, se eu entrei em 2008 com 28%, em 2009 com 28%, e segundo eles eu estou saindo com 15%, significa que eu tirei 13%. Que eu tirei 13% de perda. O próximo prefeito vem, tira mais 10%. O outro prefeito vem, tira os outros 3 que faltam. Entendeu? E a gente vai zerar. Não pode cobrar de um prefeito aquilo que 2, 3, 4 prefeitos deixaram de perdas. Só para deixar bem claro, João, para o pessoal que está ouvindo. No teu período, o que você está devendo? Eu estou devendo 4%. Na minha conta, eu estou devendo 4%. 4%, porque na minha inflação acumulada do período deu 64%, né, e nós estamos dando 60%. É bom deixar bem claro. Agora, isso, né? Isto é no salário. Ninguém conta que a gente, com a reforma, a gente deu outros benefícios. Né? E esses benefícios vão ter custo, porque se eu não tivesse dado esses benefícios na reforma, provavelmente eu não estaria devendo os 4%. Eu não estaria devendo os 4%, porque eu poderia ter dado aumentos maiores. Só que hoje, como disse o Tutão,
Tem funcionário da prefeitura que depois da reforma quis voltar a estudar. Ele quis voltar a estudar e estão estudando. Então, quando eles fazem pós-graduação, eles ganham mais 10%, que não ganhavam no passado. Então, hoje, eles estão se motivando a estudar. Com isso, a gente está melhorando a escolaridade dos nossos funcionários. Tinha funcionário na prefeitura que, quando a gente entrou, tinha, com toda honestidade, eram poucos, mas eram semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Tem alguns funcionários que eles tinham dificuldade de ler e escrever. Hoje, voltaram a estudar. Tem funcionário que está terminando o ensino médio. Tem funcionário que depois da reforma está vendo o benefício lá na frente e falou, puxa, eu vou voltar a estudar, vou fazer uma faculdade. Tem funcionário que está fazendo pós-graduação, porque com esses passos eles estão ganhando alguma coisa no salário, eles agregam alguma coisa no salário. Então são coisas assim que precisa contar para o povo. Olha só, estamos aqui, né, o Serafim do sindicato, ele vai ter uma pergunta aí que ele está escutando, a gente agradece a audiência da Rádio Alfa, que vem crescendo a cada dia. Serafim, primeiramente um bom dia aí, o que você tem aí para perguntar para o prefeito que foi citado do sindicato? Alô? Oi, pode perguntar, Serafim. Não, é só uma colocação, né? Na assembleia que o prefeito falou que nós induzimos ele a não dar nada em 2012, nós tínhamos aqui, além dos servidores municipais, membros do Legislativo, aonde ele assumiu o compromisso, falou com o Curumim na época, que ele aumentava o nosso vale-compras em R$100 desde que a Câmara não desse nada para os seus funcionários. Então, falar que aumentou 7,5% na média, mas tem que considerar também que os encargos da prefeitura foram reduzidos. Então, o mentiroso, o desonesto não somos nós. Obrigado. Mas o reduzir os encargos é uma opção, né, secundária daquela opção que é a opção primária. O seguinte, qual era o pedido do sindicato? O pedido do sindicato era a mudança do regime. Mudar o regime significa que a gente sai do INSS, então a gente sai dos encargos previdenciários que tem o INSS para a gente entrar no regime estatutário. Quando a gente entra no regime estatutário, né, você tem um outro modelo de previdência, um outro regime de previdência, que é próprio. Então, essa dizer o seguinte, mas vocês economizaram aqui, mas vocês não computaram isso, porque vocês passaram a economizar, podia ter dado mais. O que nós, primeiro que não é dessa forma como ele está dizendo, passou a economizar e ponto final. Não, nós tivemos outras despesas. Porque a reforma administrativa, ela não necessariamente, ela tinha que dar aumento de salário. Não necessariamente ela tinha que dar aumento de salário. Nós optamos por dar aumento de salário por aqueles que tinham mais tempo de casa. E esse aumento de salário foi maior do que a gente, em tese, economizou com os encargos patronais que a gente deixou de pagar para o INSS. Então, essa conta é muito fácil de fazer. Essa conta é muito fácil de fazer. E uma coisa que eu defendo, Abelardo, e vou morrer defendendo, é que a gente não crie diferença entre o funcionário. Porque, infelizmente, nós temos hoje um modelo que o que se dá na Câmara se dá no Executivo e vice-versa. Eu acho o seguinte, você cria uma animosidade entre o servidor da Câmara e o servidor da Prefeitura, porque eu acho que porque dar na Câmara um aumento de vale diferente do que o aumento da Prefeitura é possível. É possível a Câmara falar, não, eu não vou dar R$100, eu não vou dar R$20, eu não vou dar R$30 igual o Executivo, eu vou dar mais. Mas o impacto dele é menor. Quantos funcionários tem a Câmara? Tem 25, 30 funcionários, 40 funcionários. Então, quer dizer, o presidente pode optar, só que você cria, na verdade, você cria uma disfunção que depois, os funcionários, um funcionário com o outro, ficam com padrões diferentes. Então, o que eu acho que nós fizemos? Nós uniformizamos, naquele momento, nós uniformizamos, e foi discutido em assembleia isso, nós uniformizamos o seguinte, eu sempre vou defender que o aumento da Prefeitura, principalmente do Vale, seja igual ao da Câmara. Pode ser que amanhã o próximo prefeito venha e fale o seguinte, não, para mim não tem problema nenhum isso. E o presidente da Câmara também fale, não, para mim não tem problema nenhum isso. Para mim, não é o melhor modelo a gente criar dois tipos de vale, um para funcionário da Câmara e um para funcionário da Prefeitura. Porque isso não é uma coisa que é facilmente compreensível pela população. Olha, tem outra pergunta aqui também, da Cirlei Zuccari, que ela é funcionária também da Prefeitura, do sindicato também. Que é do sindicato também, faz parte da comissão. Cirlei, qual que é a pergunta sua ao prefeito? Não, a pergunta é a seguinte, que ele disse que ele ainda este ano, ele gostaria de
de estar se comprometendo em cumprir a questão da progressão. Mas nós sabemos que esse ano é um ano político e ele teria até dia 4 de abril para dar entrada na Câmara e resolver essa questão. Eu gostaria de saber com ele, então, quando que ele vai dar esse pontapé, porque nós sabemos que tem um prazo e a gente gostaria de saber sobre isso, então, se ele poderia nos informar, porque até então não tem nada, assim, relativamente efetivado em relação a isso. Olha, Sirlei, em 2008, vocês foram enganados pela administração que disse para vocês que não dava para dar na database, porque era ano de eleição, o que vocês estavam pedindo. E vocês, gato escaldado tem medo de água fria, e vocês, depois que vocês foram enganados naquela época pela administração, vocês chegaram para mim e falaram assim: João, nós não queremos cair nesse conto de novo. Nós queremos que você, no ano de eleição, antecipe a database de maio, para não ter esse discurso mentiroso da administração de que não pode dar tantos por cento porque está dentro do período eleitoral. E vocês me pediram para antecipar a database, saindo de maio para março. O que eu fiz? Eu antecipei, a pedido de vocês, para não ter que ouvir de vocês o que vocês falaram da administração passada, que eles mentiram para vocês. Então, eu antecipei. Então, você pode ficar tranquilo que a minha palavra eu honro. A minha palavra eu estou honrando. Se eu estou dizendo para vocês, e quando eu não posso honrar, porque aconteceu algum fator superveniente, eu sou o primeiro a vir aqui e dizer: olha, não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. Eu sou o primeiro a vir. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum com isso. Se eu estou dizendo que eu vou botar a lei da progressão na Câmara em tempo hábil para que ela produza os seus efeitos, mudando de 2 anos para 4 anos, é isso? Para 4 anos, eu vou colocar. E vocês podem acalmar o coração de vocês, porque isso já está lá, nos projetos de leis para serem mandados para a Câmara Municipal. Não fique preocupada com isso. Não fique preocupada com isso. Se esse é o problema, vocês podem ter certeza que eu não vou deixar para o próximo prefeito, para que ele resolva o problema da progressão, porque esse é um problema meu, que eu criei na reforma administrativa, que nós pensamos juntos, elaboramos juntos, e eu não vou deixar para o próximo prefeito resolver, porque entendo que é a responsabilidade do nosso governo resolver esse problema. E aí, Sirlei, qual que é a sua dúvida ainda? Então, aí eu entendi o que ele quis dizer, só que assim, eu quero dizer em relação a esses valores, já teria condições desses valores serem inseridos, os que estão atrasados já esse ano também em nossos olerites ou não? Aqueles que estiverem da reforma até o momento da progressão, ou seja, dos 4 anos, eles vão passar a ter direito. Eles vão passar a ter direito. Aqueles que já tiverem cumprido os 4 anos, porque hoje mudou de 2, a nossa proposta é mudar de 2 para 4. Aqueles que estiverem dentro deste benefício, a partir porque nós vamos fazer isso de forma a colocar um gatilho. O gatilho qual é? A partir de tal data, a reforma passa a surtir efeito. Então eu não vou deixar, e isso provavelmente vai ser feito ao longo do tempo. Isso não vai ser feito já. Porque se eu tivesse que fazer já, provavelmente eu não conseguiria nem dar os 5%. Então não vou fazer já. Então as pessoas vão passar a ter, a reforma vai ter um prazo de vacância, a progressão vai ter um prazo de vacância, ela vai ser aprovada já, e ela vai ter um prazo de vacância para começar a surtir efeito. Mas isso já vai estar previsto em lei e já vai estar, portanto, previsto nos orçamentos seguintes para poder fazer frente a essa despesa. Porque após o projeto de lei, Abelardo, após aprovado, se tiverem de acordo com tudo isso que foi aprovado, aí o RH tem que ver todas as pessoas que preenchem os requisitos da progressão. Que a progressão, Abelardo já trabalhou em empresa, sabe disso. A progressão vai para os servidores, mas eles vão ter que preencher os requisitos, que esses requisitos já foram definidos não pelo prefeito João Cury, é bom que se fique claro, pela comissão nomeada, que são os servidores, todos já definiram os requisitos que vão estar na lei. Aprovado isso aí, o RH tem um tempo para ver as pessoas que vão ter o benefício da progressão. Porque às vezes o servidor vem aqui e fala, mas eu tenho o da progressão. Pode ser que esse servidor não tenha
o direito da progressão. Por isso que nós tratamos primeiro o reajuste salarial, que isso, como diz a norma, é coletivo, abrange a todos, não olha carreira, não olha nada, esse é um direito que está lá na Constituição, esse é o primeiro passo que o João já encaminha esse projeto de lei para a Câmara. A progressão tem os critérios, e dentro dos critérios não se faz do dia para a noite. Aí vai se pegar esse período, tudo aquilo que está escrito na lei da progressão, tem um tempo para o RH processar e para daí pagar, não é porque põe a progressão amanhã, depois amanhã vai pagar. Não vai conseguir fazer isso, por quê? Porque o RH vai ter que fazer o trabalho dentro daquilo que foi aprovado na lei. Cirlei, qual que é a sua dúvida mais aí do Serafim? O Serafim está aqui próximo a mim agora e ele pediu para eu passar uma informação que ele gostaria para discutir essa questão aí, que é muito polêmica e também tem diversos caminhos. Ele gostaria que se fizesse, então, já vamos fechar isso aí, né, uma reunião pública da Câmara Municipal para que a gente possa discutir essa questão, porque tem vários pontos aí que precisam ser acertados, porque pela rádio fica difícil, mas então essa é a proposta aqui do sindicato, do Serafim, para que a gente possa discutir melhor essa questão. Apesar de ter a comissão, nós entendemos que os funcionários têm que participar dessa reunião e também colocar seus posicionamentos. Olha, existe uma comissão, essa comissão está sendo consultada e é direito da Câmara Municipal, assim que o projeto for para lá, fazer as discussões que entenderem necessário, não tem problema nenhum. Fazer uma discussão, uma audiência pública, uma reunião pública na Câmara Municipal, não é, o Executivo, não cabe ao Executivo decidir se isso é pertinente ou não. Eu estou invadindo a esfera de decisão de outro poder. Então, é só sentar com os vereadores lá. Nós temos uma comissão eleita pelos funcionários que tratam disto. Nós fechamos um conceito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas tinha que fechar uma ideia, uma proposta. Isso vai para a Câmara. Na Câmara, esse pedido do Serafim, da Cirlei, de se fazer uma audiência pública, isso é muito comum na Câmara. É muito comum. É só ir lá conversar com os vereadores, né, pedir uma audiência pública e discutir isso. Olha, eu não concordo, tal. O importante é a gente avançar. O que a gente precisa é avançar. Né? Esse negócio de reunião, né? Uma hora precisa sair um resultado, senão parece que fica enrolando o povo. Então, quer dizer, nós tivemos agora uma posição, essa é a posição do Executivo, né? Pautada em várias conversas com a comissão de funcionários que trabalham conosco para este assunto. Agora vai para a Câmara. Na Câmara não vejo nenhum problema, né? As reuniões serem feitas, audiência pública, chamar os servidores para discutir, não é problema nenhum. Da nossa parte, é um direito do Executivo, é um direito do Legislativo. Quem quiser fazer audiência pública pode fazer. E lá se discute. Né? Lá se discute. Não vejo nenhuma dificuldade em se fazer reuniões públicas para discutir isso. Isso nunca foi tratado escondido em gabinete. Né? Tem uma comissão de funcionários, né, que representa os funcionários. Então isso não é uma coisa feita fechadinho lá no escuro da noite, eu, o Tutão, o Ricardo Salário, nada disso. Essa discussão é feita às claras e pode muito bem ser ampliada, até acho que deve ser ampliada lá na Câmara Municipal. Olha só, nós vamos aí também finalizando, né? O prefeito tinha até umas 8h30 com nós, né? E olha aqui, não sei se já foi dito aqui, tem uma pergunta do Serafim, prefeito. Os encargos da prefeitura foram reduzidos, foi pedido aumento no valor do Vale Compras, ele aceitou aumentar para R$100, desde que a Câmara congelasse tal benefício de seus servidores. Propõe um debate em reunião pública, sindicato executivo. Tem assembleia e ele está convidado. Olha, o sindicato, ele pertence à comissão. Faz 2, 3 reuniões que o sindicato não aparece nas reuniões da comissão. Desculpa falar isso, eu não queria falar, mas não tem aparecido. É importante que o sindicato apareça nas reuniões da comissão e acate, dê a sua sugestão, briga até o último minuto, mas nessas reuniões de comissão é importante que se valha, no final das contas, a vontade da maioria. Né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido. Congelar, volto a dizer, quero explicar, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que desenhar, porque não estão entendendo. Congelar, não tem congelamento de vale. A Câmara ganhava R$100 a mais no vale do que os funcionários da prefeitura. O que eu pedi para eles, gente, vamos equiparar, porque se vocês ficarem dando 100, a prefeitura sempre vai estar R$100 atrás. Então, vamos equiparar.
E foi isso que eu fiz, eu pedi isso para eles. E o vereador Curumim, né, na época, falou, não, vamos equiparar, é justo a gente equiparar os 2.300 funcionários da prefeitura aos 30 funcionários da Câmara. Em que pese, e eu reconheço serem poderes distintos, né, e terem autonomia para decidir isso de forma diferente, eu acho que foi acertada a decisão, né, da gente equiparar, porque sempre fica essa animosidade, sempre fica essa coisa mal feita, de que vão falar, poxa vida, mas por quê? Por quê? Porque sempre se tentou equiparar. Eu defendo isso. Pode ser que os funcionários da Câmara não concordem comigo e eu me rendo também às opiniões contrárias. Agora, na minha opinião, é sempre bom a gente caminhar junto, funcionários da Câmara, funcionários da Prefeitura, no que diz respeito à equiparação do Vale Compra Alimentos. Porque eu estou falando da equiparação do Vale Compra Alimentos. Né? Não é... Olha, eu vou falar uma coisa que pode ser mal interpretado. Por que o Vale Compra Alimentos de um pode ser maior do que o de outro? Alguém come mais ou come menos? Alguém tem mais ou menos necessidade? Não. Né? A gente tem que tentar nessa parte, eu acho que a gente tem que tentar equiparar. Tem que tentar equiparar, porque é muito importante que a gente trate de forma isonômica situações que, na minha opinião, essas situações especificamente são iguais. Prefeito, tem aqui também, ele mandou aqui uma outra pergunta, né? Olha... ele que não foi na reunião, né? Diz que o senhor que não foi, né? Pelo que não, eu não participo, eu não sou da comissão. Certo. Eu não sou da comissão. Tudo bem, então aí está respondido, né, Serafim? E outra coisa, o Fernando e Manuel fazem o que no sindicato? Acho que eles querem dizer que os dois foram... Não, nas reuniões da negociação eles foram, eu não participei dessas duas últimas reuniões, o Fernando e o Manuel foi. O que o João colocou aqui é as reuniões da comissão. Isso tem ata lá, é transparência, é só pegar a ata e ver as pessoas que foram lá. Aproveitando só para responder uma coisa, quando ele falou discutir encargos, então ele tem que pegar e fazer a planilha dos encargos e dos benefícios que a reforma deu no todo para o servidor, Abelardo. Pelo seguinte... Quando ele vai falar do encargo, com certeza ele vai falar para vocês não recolhem mais fundo de garantia. Só que esse benefício conquistado na reforma do pós-graduação e da graduação, hoje representa um investimento da prefeitura, que isso daí eu não falo custo. O cara está estudando, vai atender melhor a população, tudo eu falo investimento. Isso está dando em torno, na folha anual, quase 8 milhões. Já é mais do que a gente estaria pagando hoje se fosse os 8% de fundo de garantia. Então, se for pegar, não tem mais fundo de garantia, entraram vários benefícios que supriram. Então, por exemplo, ele vai falar assim, hoje nós pagamos o município 11,78 para o Instituto de Previdência e 11 o servidor. Só que o município faz um aporte de mais 6,70 para garantir a aposentadoria no futuro, que está lá no calculatorial que é feito todo ano. Nós somos hoje, o Fundo de Previdência de Botucatu, um dos 3 no estado que conseguiram atingir a meta atuarial num ano de crise como 2015. Então tem tantos benefícios aí que foram conquistados na reforma, que nessa hora começa a se nivelar a discussão. Então, para fazer uma discussão dessa, tem que, como eu costumo dizer quando eu estou negociando coisas, não tem que pôr a coxa do frango, tem que pôr o frango inteiro na mesa para a gente analisar. E eu já ouvi o prefeito falar algumas vezes, você quer conhecer um governo, você olha o orçamento e investimento dele. Primeiro investimento no orçamento global do município, servidor público, arredondando em número, 115 milhões no ano passado. Segundo, educação em torno de 100. Terceiro, saúde 100 com o Fundeb, 50 e pouco. E terceiro, saúde. Aí fica claro os investimentos. Então, às vezes as pessoas falam, é lógico que estamos valorizando com a reforma, com tudo que foi feito. Só que aquilo que o João colocou no começo, você faz isso e nunca o ser humano vai ficar contente, que isso é próprio do ser humano. Agora, trabalhando com responsabilidade e tentando fazer o melhor. Naquela conta que o João colocou aqui, se nós vamos sair devendo alguma coisa, pelo menos do número que a gente recebeu do sindicato para o número que da última negociação, nós recuperamos 13. Olha, então... Infelizmente é 13, podia ser 14, viu, prefeito? Olha, o bom seria, né, eu não sei se vai ser possível, né, eu digo assim, a minha opinião, né,
ou poder vir o Mané ou o Serafim aqui um dia a gente marcar com o prefeito, né? Porque daí resolvia tudo, porque a gente vê que tem coisas aí que tá tendo muito debate, né? Ô Belardo, você tá sendo muito esperançoso, acho que você tá sendo muito otimista. É papel do sindicato sempre querer mais, e eu não tenho problema com isso. Eu acho que é papel do sindicato brigar, quero mais, queremos mais isso, queremos mais vale, queremos mais progressão, diminuir o prazo da progressão. Eu acho que é papel deles. Eu não levo isso pro lado pessoal. Pode ter certeza. Eu acho que. Agora, eu só acho que assim, até nessas discussões, a gente precisa tratar isso com lealdade. É isso que eu falo, um debate que eu falo assim, não assim, claro, sindicato, eu também fui sindicalista, a gente quer sempre mais. Mas para tirar as dúvidas aí, dos pontos de vista, por exemplo, de valores, por exemplo, 26 milhões, não é 26 milhões, porque tem que tirar tal coisa. Então, para assim ficar para a população e os funcionários, né, para ver realmente em parte de milhões, né, quanto realmente pode. Até eu comentei com o Fernando, um pouco antes de o senhor chegar aqui, o que? Falei, nossa, o prefeito, né, podia chegar e fazer assim, meu ponto de vista, levei na brincadeira. Joga agora 15%, né? Ele não vai estar mais na prefeitura mesmo, né? Com certeza, se ele fosse candidato, ele ia ganhar, mas isso seria uma incompetência, né? No meu ponto de vista. Mas é claro, o sindicato está no papel dele, tem que lutar por mais, brigar por mais, está certo. E até aqui, a Cilei, eu repito, né? Quando ela esteve aqui, sobre o dissídio, até comentei também com o Serafim no final, né? Da entrevista ontem, que realmente, né? Passa governo, vem governo, e geralmente nunca se dá o que é no dissídio, sempre abaixo, né? Então realmente é uma polêmica que sempre vai existir, né? Mas eu dou parabéns realmente ao sindicato aí, né? Que sempre está lutando. Abelardo, se a gente não tivesse feito a reforma, provavelmente tinha dado acima da inflação. Muito provavelmente, com todos os benefícios que ela gera, a gente teria dado acima da inflação. Foi uma opção, né? E quem não teve acima da inflação, volto a dizer para vocês, Fernando, quem não teve acima da inflação foi uma minoria, e eu reconheço que são os mais novos, né? Você pode pegar e a gente pega lá por amostragem, para não dizer que eu estou perseguindo o sindicato, que eu fico falando do fulano, do ciclano, a gente pega por amostragem. Você vai ver se não chegou muito próximo, se não bateu ou se não foi maior com a inflação, entendeu? Então, quer dizer, perto dos outros governos, é anos-luz. A gente pode sentar para discutir com qualquer governo que passou, política salarial e de valorização de servidor, é anos, com todos os problemas que a gente tem, e reconheço. Se quiser comparar com os governos que passaram, eu sento para debater a hora que quiser. Com o IELO, com outros governos, o quanto que foi a nossa política salarial, como ela foi e o que os outros deram. Daqui, olha, é inacreditável que a vereadora venha aqui, a Rosiello, dizer que eu tinha 26 milhões no caixa e podia ter dado mais. Primeiro, não tem 20 milhões e desses 20, 18 é de conta vinculado, e eu dei 5%. Eles deixaram o dinheiro no caixa e deram 3%. 3%. E o sindicato não fala, não lembra disso. Eles acham que os funcionários são burros. Eles acham que o funcionário esquece. Não esquece. E se estiver esquecendo, eu estou aqui para lembrar. Quanto que foi dado no último ano do prefeito IELO, em 2008? 3%. 3% sem reforma. Sem todos os benefícios que a reforma teve no nosso governo. Sem contratar o que nós contratamos. Porque o prefeito IELO fez uma creche no Arlindo Durante para 80 vagas. Nós estamos fazendo mais de 15. E quando eu abro creche, eu tenho que contratar mais funcionário. E aumenta a minha despesa com folha de pagamento. Então, quer dizer, vamos pôr o... Não tem problema me criticar. Agora, vamos ser leal. Tem funcionário da prefeitura que está precisando de obra pública. Está precisando, porque o funcionário, ele ganha salário, mas às vezes ele está morando ainda no barro. Às vezes onde ele está morando está faltando investimento. E eu tenho que fazer investimento. Quando a gente aumenta custeio, porque aumentar folha de pagamento é aumentar custeio. Automaticamente eu estou fazendo uma escolha. Então eu tenho que me manter. O grande desafio do gestor público, Fernando, é o seguinte: eu aumento o meu custeio para valorizar o funcionário, mas eu não posso comprometer minha capacidade de investimento. Porque senão eu não faço as obras que a população precisa. E quem está dentro da população também é o servidor público. Porque o funcionário público, ele também precisa de obras públicas, ele também precisa de saúde, ele também precisa de educação, ele também precisa de asfalto, precisa de recap, precisa de galeria, precisa de uma série de segurança. Então, se eu aumentar
o custeio, eu vou ter que diminuir. Se eu aumentar muito de forma irresponsável o custeio, eu vou ter que, porque folha de pagamento é chamado custeio tecnicamente, eu vou ter que diminuir investimento. E tem funcionário que, em que pese ele querer mais salário, mas ele também quer um asfalto na porta da casa dele. Ele também quer o posto de saúde com médico. Ele também quer o hospital funcionando. Ele também quer o funcionamento, né, dos serviços públicos da melhor forma possível. Esse é o grande desafio. A minha angústia qual é? A minha angústia é essa. Essa é a angústia do gestor. Né? Essa é a angústia do gestor. É fazer uma política de valorização e reconhecer o servidor, mas sem perder capacidade de investimento. Né? Porque a população cobra investimento. Hoje nós estamos discutindo aumento salarial, estamos discutindo custeio. Mas tenho certeza que durante o ano inteiro o que a gente está discutindo? Investimento. Prefeito, precisa asfaltar lá. Prefeito, está faltando abrir o posto. Prefeito, tem que montar creche. Prefeito, então, isso é investimento. Então, a governar é fazer escolha e dirigir pressões. Dirigir pressões, são pressões de todos os lados. É pressão da Rádio Alfa, é pressão da população, é pressão do funcionário, é pressão do sindicato, é pressão do Abelardo, é pressão dos vereadores, é pressão da Associação de Moradores de Bairro. Governar é isso. É isso. Agora, eu quero fazer o melhor e pode ter certeza que a gente acorda, a gente erra. Onde está o homem, está o erro. Mas a gente acorda todo santo dia, acorda cedo, diferentemente de outros, né, que o sol pega na cama, né, a gente acorda cedo, o sol não me pega na cama. Né, eu não saio de cabelinho molhado para a rua 10 horas da manhã. Então, diferentemente de outros, a gente acorda cedo com uma grande vontade de acertar. Grande vontade de acertar. E estou sujeito a erro e estou aqui para reconhecer. O que eu não vou aceitar é a meia-verdade. O que eu não vou aceitar, né, é a deslealdade em discussões que a gente pode pôr, como diz o Tutão, o frango inteiro na mesa, pode criticar, poxa, João, a gente se decepcionou, a gente esperava mais, você fez assim, você fez assado, não tem problema nenhum, entendeu? Eu tenho que tentar fazer o melhor, atender a todos, quando possível, e dormir com a consciência tranquila. Eu quero sair da prefeitura, como você disse, o João podia ter dado 15%, vai para casa e larga a bomba para o próximo prefeito, faz a progressão funcional, de ano em ano, a cada 2 anos, 5%, não sou eu que vou pagar, larga para o próximo prefeito. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Quero sair com a cabeça erguida, da forma como eu entrei pela porta da frente. João, Tutão, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Abelardo, eu já vou te cortar. Não, eu pego no pé do Fernando aqui, ó. Uma lista enorme. Não tô não. Aqui também tá grande, só que a gente veio conversar hoje sobre o reajuste. Verdade. Aqui já pediram viaduto, já pediram educação, saúde, a gente sabe que a demanda é grande. Eu vi o Abelardo, a lista dele aqui também. A listinha dele não tá pequena não, viu, Fernando? As pessoas. O que eu fiquei aí impressionado, né, para não sair do foco, é que, olha só, o sindicato tinha pedido a inflação no Vale Alimentação, né? E a prefeitura deu mais, né? Isso aí que eu fiquei na dúvida, né? Porque geralmente também teria que pedir mais, né? Eu gosto de ser imparcial. E nós demos mais, isso ninguém fala. Vieram aqui falar? Não, que a prefeitura deu mais do que eles pediram? Não, eu não lembro. É essa deslealdade. Quando eu falo deslealdade, é esse exemplo. Quer dizer, por que não vem aqui, prefeito? Você é mentiroso, você é sem vergonha, você não presta, pode falar. Só que diz também, na mesma fala, o seguinte, mas prefeito, eu tenho que reconhecer que você deu no Vale mais do que nós pedimos. Isso essa é a lealdade que eu cobro. Bom, entendeu? Então nós vamos aí chegando realmente ao final. Eu agradeço aí ao prefeito. E tem uma pergunta aqui só do Paulo Vitório, que até eu ia perguntar sobre as obras da Gastão da Alfarra, né? Que a chuva parou faz tempo e as obras estão paradas ali. Como que tá ali? Uma pergunta básica. Paulo Vitória. É isso, Paulo Vitória. Paulo Vitória, as obras nós paramos, as chuvas não pararam ainda. Essa semana choveu. As chuvas não pararam ainda. Nós estamos trabalhando para retomar as obras, estão praticamente assim, decididas. Essa obra está definida, não tem nenhum problema, faltou recurso, isso não. A gente parou por conta da chuva e nós tivemos que atender também situações emergenciais em alguns cantos da cidade, onde nós deslocamos também uma parte do equipamento para essas situações. E outra coisa que nós estamos na obra da Gastão é que nós temos que agora deslocar os postes, né, de energia. E isso é uma demanda da CPFL, que nós estamos aguardando a CPFL deslocar os postes e realinhar os postes para a gente poder continuar a obra. Mas essa obra, pode confiar, Paulo, eu sei que o Paulo não confia muito na gente, mas pode confiar que essa obra vai sair. E para finalizar, prefeito, aí em relação aí, chegando ao final do mandato, né, o que o senhor tem aí a dizer aí do futuro
candidato aí a prefeito, né? A nossa cidade, a continuidade, o que já tem aí em conversa aí? Não, nosso pré-candidato está no momento agora o Pardini, né? Na minha opinião, aquele que realmente oxigena a política, aquele que realmente é o novo dos que estão aí. Ninguém é novo, ninguém tem... A gente já conhece todos, a forma como trabalham, como trabalharam. Você foi vereador com o Reinaldinho, sabe muito bem como o Reinaldinho trabalha, né? Nós sabemos como o Ielo trabalha, ficou 8 anos na prefeitura. O Junô já está no cenário político aí há muito tempo, né? Então, o próprio Lelo. Eu acho que aquele que realmente tem capacidade, e não é de fazer igual, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é dizer que vai dar continuidade. Não é só continuidade que o povo quer. O povo quer alguém que faça mais, que faça melhor, que faça diferente. E eu defendo isso. Eu torço para o próximo prefeito fazer muito mais que a gente. Porque se fizer mais com a gente do que a gente fez, né, vai ser bom para a cidade. Então eu acho que o próximo prefeito tem que fazer, tem uma tarefa a ser feita. Esse prefeito tem que fazer diferente, fazer mais, fazer melhor, porque quem ganha com isso é a população. Eu não sou daqueles que vou ficar torcendo para o próximo prefeito ir mal. Porque se ele for mal, vai mal a cidade. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho certeza que quem tem condição de fazer mais, de fazer melhor, né, fazer diferente, por conta do seu histórico, do seu caráter, do que já fez nas áreas que atuou, é o Pardini. Eu não tenho dúvida, né? Agora, isso vai depender da gente levar isso para a população, conversar com a população sobre isso, para a gente poder ter um bom time de vereadores na Câmara, ter um bom prefeito e que mantenha, porque isso é indiscutível. Até fiquei contente outro dia quando vi uma entrevista do ex-prefeito Ielo reconhecendo que o nosso governo tem sido um bom governo, porque é a primeira vez que eu vi. Até outro dia ele dava nota 0 para nós. Nota 0. Até outro dia era 0. Ah, como é que você acha? Não, 0. 0. Quer dizer, não fizemos nada que preste. Nada. Fizemos 4.000 casas, 2 hospitais, estamos fazendo creche, nada disso presta, é nota 0. Porque 0 é quando a pessoa não acerta nada. Né? Não é nem 0,25, é 0 a nota que foi dada. Agora estou vendo que mudou o discurso. Né? Isso é bom, porque é leal com a população, é mais honesto com a população, né? Reconhecer isso. Então eu acho que assim, em que pese tudo isso, eu acho que o Mário Pardini, que é o nosso pré-candidato, que é a pessoa que nós vamos estar junto, apoiando, lutando, batalhando, e que tem condições, na minha opinião, de fazer mais, fazer melhor, fazer diferente e manter a cidade no rumo do desenvolvimento para um novo ciclo. A gente está encerrando um ciclo, Abelardo. Desculpa, viu, Fernando, se eu estou me estendendo. Nós estamos encerrando um ciclo. Agora a gente precisa de alguém que seja capaz de personificar o sonho dos botucatuenses, as esperanças dos botucatuenses e projetar um novo ciclo de prosperidade e desenvolvimento para a cidade. Eu não tenho dúvida que o Pardini vai ter todas as condições, pelo time que tem, pelas condições que tem hoje, tem todas as condições de nos representar nesse novo ciclo de desenvolvimento que vai acontecer a partir de janeiro de 2017. Com certeza, né? Agora vamos finalizar uma polêmica aí, né, sobre a limpeza da cidade, prefeito. Também aí que está pegando muito, o mato para tudo quanto é lado, e a gente tem aí o bairro, né, de Cara Limpa. O que o senhor pode também, para finalizar mesmo agora... Belardo, tá pegando. Eu confesso, quero reconhecer aqui de público que está pegando. Eu ando na rua todo dia, vou para o meio do povo, não sou um prefeito de gabinete. Então tenho conversado com o André, nós já duplicamos as equipes. Estamos com esse programa de Meu Bairro de Cara Nova. Por que a gente foi lá na região do Montemor? Porque era o lugar onde a gente identificou que tinha o maior foco de incidência do mosquito da dengue. Estamos agora na região da Coab 2 do Jardim Ciranda, porque também estamos nos pautando por isso, onde tem muito mato alto, muito terreno particular, e esses terrenos precisam ser capinados. Então agora nós vamos fazer, a nossa ideia é fazer uma contratação rápida agora, para poder ampliar ainda mais o número de homens na rua, para poder deixar a cidade limpa. O mato, chuva e sol, é um problema. Um dia você vai ser prefeito, se Deus quiser, Abelardo, né? E você vai ver o que é. A hora que chove, o prefeito não dorme. A maior oposição que o prefeito tem não é o PT. Né? O PT é fichinha perto da chuva. A chuva judia de qualquer prefeito. Porque a chuva é o seguinte, no dia seguinte trabalho, você tem que trabalhar de madrugada, de dia, de noite, para poder atender a população. A chuva realmente judia muito. E chuva e sol no dia seguinte, o mato... a gente acabou de limpar a Praça da São Benedito. Sabe quantos dias faz? 7 dias. Já tá. Praça da São José, 7 dias. Vai lá ver.
Mato já está desse tamanho. E isso é direto. Agora, nós temos um problema em Botucatu, que eu acredito que até que existe. Eu tive conversando ontem com alguns prefeitos que estavam aqui na abertura do Jori. Eles estão com o mesmo problema de mato. Por quê? Porque a prefeitura, em tese, ela tinha que usar os homens dela, da limpeza pública, para limpar os espaços públicos, as áreas públicas. E você não sabe o que toma de tempo e de mão de obra nossa ter que limpar terreno de particular do bonitão que tem um terreno lá, que comprou um terreno e abandonou. E daí ele larga o terreno com mato desse tamanho, é escorpião na casa do vizinho, é bicho na casa do vizinho, e o vizinho fica bravo com a prefeitura, porque a prefeitura tem que ir lá, e daí eu tenho que deslocar a nossa equipe para fazer trabalho no terreno do particular. Então, se a gente tivesse um pouco de espírito coletivo, né, de espírito cidadão, e cada um fizesse a sua parte, provavelmente a gente não estaria discutindo o mato hoje, mato alto hoje. Se cada um tivesse fazendo a sua parte, porque se o particular limpa o terreno dele e sobra para a prefeitura limpar só os dela, a gente teria um resultado melhor. Mas infelizmente eu limpo de particular por dia de 3 a 4 terrenos. A gente tem que limpar e tem que multar o cidadão ainda, né, para o cidadão entender que aquilo é a responsabilidade dele. Esse é o dia a dia nosso. Entendeu? Então é uma angústia, porque, poxa vida, se eu tenho um terreno e tenho condição de comprar um terreno, eu tenho que saber que eu tenho que manter. Né? E se eu não mantenho, eu estou tirando homens públicos da limpeza pública, das áreas públicas, para trabalhar para o particular. Né? E aí não tem fim. Isso é uma situação que não tem fim. Então tá aí, vamos chegando agora ao final mesmo, né? Prefeito, muito obrigado aí pela presença, o Tutão, o Carlinhos aqui que está, que olha, hoje lembrando, né, era meia hora só que estava disposto, mas graças a Deus o prefeito pôde, a Rádio Alfa, aí sempre sem comparação, não temos, olha, problema em tempo, né? E sim, passar à população realmente o que ela quer escutar, e vamos ver aí, algum outro dia a gente vai aí fazer uma entrevista envolvendo apenas a cidade, né? Como o Fernando disse, hoje foi mais aí sobre o dissídio dos funcionários públicos. Obrigado, prefeito. Quero agradecer vocês pela oportunidade, cumprimentar vocês pelo trabalho. Eu sei que vocês estão ouvindo. Sempre que eu percebo uma coisa legal aqui, sempre que vocês levantam um tema, vocês procuram ouvir todos os envolvidos, né? Então isso é fundamental. O bom jornalismo é aquele que dá oportunidade para todos falarem. Né? E eu acho que vocês fizeram muito bem isso agora com a gente. Vocês ouviram os vereadores, ouviram o sindicato e deram para nós o espaço para a gente se manifestar. Essa é a boa política de jornalismo, né? Então parabéns a vocês. Eu quero, para encerrar, agradecer o Tutão, que está aqui, o Carlinhos, e também, Abelardo, convidar a população. Amanhã, cedinho, nós estamos lá no Jardim Ciranda, no mutirão da limpeza, jogando sofá para dentro do caminhão, limpando geladeira, tirando da rua, Ciranda, Coab 2, toda aquela região ali. Nós estamos com o mutirão, vou estar lá, nós vamos estar todo mundo junto lá. São mais de 200 funcionários da prefeitura trabalhando de final de semana para manter a nossa cidade melhor, mais limpa. Então convidar a população dessa região, coloca lá, você que ainda não colocou e tem uma coisa velha lá na sua casa, no cantinho, a gente vai amontoando, né? Sem perceber, vai amontoando. Então hoje, ó, tem uma escrivaninha velha que eu não uso mais, coloca na porta da sua casa que nós vamos passar, coloca hoje, nós vamos passar tirando, limpando, nós vamos fazer isso na cidade inteira. Então amanhã nós estamos lá na região do Ciranda, meu bairro de Cara Nova, recapeando, limpando, pintando faixa, colocando sinalização. Então nós vamos estar lá amanhã cedinho. E amanhã à noite nós vamos ter também aquele evento que é a Via Sacra. A Via Sacra que a gente faz em parceria com as igrejas de Botucatu, ali na frente da catedral, com o Padre Emerson também, né? E puxa, é lindo, é de emocionar. Né, que são os últimos momentos aí de Cristo, e muito bem, assim, um retrato bem fidelizado, né, do sofrimento, da angústia que foi, que Cristo passou e que a gente vai poder presenciar. Eu tive ano passado, é de arrepiar mesmo, é lindo. É lindo. Para quem é cristão, é uma experiência que vale a pena ter. Amanhã em Botucatu, às 8 horas, em frente à catedral, a gente poder conhecer um pouquinho desse grupo de teatro lá de Bitinho. Então quero convidar a população, amanhã cedinho, lá no Ciranda, 7h30, 8 horas da manhã nós estamos lá, e à noite, 8 horas da noite, ali na frente da catedral, onde a gente vai poder acompanhar a Via Sacra. E todo esse final de semana o Jori, os Jogos Regionais do Idoso, está acontecendo. Vamos lá no ginásio, lá no INCA, no SESI, na Ferroviária, torcer pelas equipes de Botucatu. Nós vamos ficar campeão geral, se Deus quiser. Ontem nós ficamos campeão na coreografia, a coreografia foi linda, as meninas
Olha, foi demais, foi de emocionar, um orgulho, né, dos nossos atletas aí da terceira idade, da melhor idade. Então também tem muita coisa esse final de semana para a gente participar, e eu queria convidar a população, através da grande audiência aqui da Rádio Alfa, para estar com a gente nesse final de semana, todos nós juntos. Vamos aí chegando ao final, Fernando. Agradeço a participação realmente do João, do Tutão, que esteve aqui com a gente, o Carlinhos. E lembrando, Abelardo, que hoje às 8 horas da noite, essa entrevista ela foi gravada, ela vai ser produzida para também fazer a exibição na TV Alfa, certinho? Certinho. Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto.